Em muitos vídeos eu falei sobre a vingança de um jogador em relação a outros jogadores, mas neste vídeo trataremos da vingança contra os torcedores. Afinal, frequentemente os fãs ultrapassam todos os limites e simplesmente zombam de um jogador específico. E ele, por sua vez, com uma ação silencia a boca de várias pessoas nas arquibancadas. Esses episódios acontecem de forma muito rara, mas isso só aumenta o interesse no que está acontecendo. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. E vamos começar com Gerard Piqué, na temporada 17-18, quase em cada jogo como visitante. O espanhol era vaiado por torcedores de diversos clubes, pois Gerard apoiava a independência da Catalunha. Mas se alguns clubes apenas vaiavam Piqué, os torcedores do espanhol fizeram uma verdadeira loucura. Assim que a foto do defensor apareceu no telão, os torcedores começaram a fazer gestos obscenos. Qualquer toque na bola era acompanhado por vaias selvagens e qualquer erro, por risos intermináveis. E então os torcedores começaram a insultar a família de Gerard. Não vou comentar essa sujeira, então sugiro dar uma olhada no momento com legendas. No minuto 66, o espanhol marca o primeiro gol. O Barça não tem a menor chance de se recuperar, pois devido à chuva intensa, qualquer corrida rápida das estrelas catalãs era acompanhada pelo aumento da água das poças. E no minuto 81, os azulgrenás conquistam um tiro livre. Messi lança a bola na área onde Piqué encaixa perfeitamente a cabeça e empata o jogo. E então chegou a vez de Gerard vingar-se de seus agressores. O espanhol, sem conter a alegria, colocou o dedo nos lábios de maneira ostensiva. E naturalmente esse gesto foi dirigido aos torcedores do espanhol, que finalmente deveriam se calar. Logo após o jogo, os torcedores acusaram Gerard de desrespeito ao clube, ao que o espanhol respondeu em uma entrevista pós-jogo: desrespeito é quando eles reclamam das minhas palavras e ignoram os insultos à minha família. Em um dos vídeos falei sobre a terrível atuação de David Luiz contra o Manchester City e mencionei que o que David Luiz demonstrou um mês depois no jogo da Copa contra o Manchester City merece elogios. Embora o brasileiro tenha cometido erros graves ao longo da temporada, após o jogo contra os Citizens, a paciência dos fãs se esgotou. Na época, os estádios ainda estavam vazios e a única maneira de humilhar o brasileiro era através das redes sociais. Os torcedores do Arsenal insultaram Luiz de todas as maneiras possíveis e desejaram que ele saísse da equipe o mais rápido possível. Mas literalmente um mês depois, o Arsenal enfrentou novamente o Manchester City, desta vez nas semifinais da Copa da Inglaterra. Naquele momento, este torneio era a última chance para os Gunners conquistarem pelo menos um troféu na temporada. No final, o brasileiro venceu todos os duelos aéreos, fez 11 desarmes e venceu todos os duelos individuais. Davi foi merecidamente nomeado o jogador do jogo, e isso considerando que Aubameyang marcou 2 gols nessa partida. Os Gunners mantiveram um placar limpo, avançaram para a final e posteriormente se tornaram os campeões da Copa da Inglaterra de 2020. Isso já é um caso de dupla vingança ocorrido com Ángel Di Maria. Depois de sua transferência para os Diabos Vermelhos, o argentino inexplicavelmente disse que o United não foi sua primeira escolha e que ele só foi pro clube por causa de um contrato gordo. Ángel não se encaixou na filosofia de Van Gaal e um ano após uma temporada mal sucedida, transferiu-se para o PSG em fevereiro de 2019. Di Maria teve a oportunidade de jogar contra seu ex-clube. No minuto 38, o capitão dos Diabos Vermelhos, Ashley Young, de maneira grosseira e, como vemos, intencionalmente, empurrou o argentino com o corpo. No minuto 53, Ángel bate um escanteio e, após o passe, Kimpembe aproveita o espaço livre e marca o primeiro gol. Di Maria comemora e grita no rumo dos fãs nas arquibancadas: "Vão todos vocês se fuder!" 2 minutos depois, o argentino vai bater outro escanteio e, de repente, uma garrafa de cerveja voa em direção a Ángel. O meio-campista a pega e finge tomar um gole dela. Bem, 4 minutos depois, Di Maria cruza para a área e Mbappé chuta sem problemas para marcar contra o United. Durante a celebração, o argentino foi o único jogador entre os parisienses a acenar de forma debochada para os fãs atrás do gol. Neste jogo, Ángel claramente tirou onda com seus ex-torcedores. Mas o que aconteceu no próximo jogo, acho que não vale a pena contar por muito tempo. Nos últimos segundos da partida, os Diabos Vermelhos conquistaram um pênalti e marcaram o terceiro gol, avançando para as quartas de final da Liga dos Campeões. E agora, os fãs do Manchester United puderam mais uma vez zombar do argentino. Quanto ao caso de Cristiano Ronaldo, embora a vingança do português tenha sido direcionada ao treinador do Atlético, os torcedores também estavam envolvidos nessa história.
Na primeira partida, após marcar o primeiro gol, Diego Simeone se virou para as arquibancadas e fez um gesto em direção à virilha com as mãos. Acredito que você entendeu a mensagem do treinador, mas os torcedores dos colchoneros não ficaram para trás e gritaram coisas nada agradáveis em direção a Ronaldo. Cristiano teve até que rebater as provocações dos fãs e, em um momento, o português se virou para as arquibancadas e levantou a mão com 5 dedos gordos. A referência foi muito clara, afinal foi exatamente o número de vezes que Ronaldo venceu a Liga dos Campeões. Após o jogo, Cristiano parou e respondeu aos jornalistas: "Eu venci a Liga dos Campeões 5 vezes. Esses caras 0. Após a partida, a televisão local começou a entrevistar os torcedores sobre suas impressões após a vitória em casa. Aqui estão algumas declarações de alguns torcedores. Ei, Cristiano, onde você está? Vá dormir. O que são essas 5, Cristiano? Adeus, Itália. Cristiano, você pode não voltar. Chorem, chorem, voltem para Turim e chorem. 2-0 acabou." Cristiano chora eternamente, ele simplesmente não consegue parar. 2 semanas depois, os colchoneros visitam Turim e aí sim, Ronaldo calou a parte sul de Madrid. Cristiano teve uma atuação destacada e praticamente levou a Juventus para as quartas de final, marcando 3 gols cruciais. Após o jogo, Ronaldo relembrou todas as humilhações da primeira partida e, se virando para as arquibancadas, imitou o gesto que Diego Simeone havia feito naquela primeira partida. E assim como aconteceu com Piqué, os torcedores imediatamente se sentiram ofendidos. O capitão dos colchoneros, Diego Godin, falou isso. Simeone se virou para os torcedores do Atlético. A tensão o levou a fazer esse gesto. Já a mensagem de Ronaldo era diferente. Ele demonstrou desrespeito às pessoas. Galera, o que vocês acham? É justificável os torcedores chorarem depois de uma vingança? Afinal, no caso de Gerrard e Cristiano, os torcedores intencionalmente provocaram associações para lidar com os jogadores, pois na opinião deles, os jogadores tocaram em seus sentimentos. Em 2019, a saga da volta de Neymar ao Barcelona já começava a incomodar a todos. Ao redor do estádio principal, os fãs até deixaram mensagens. No asfalto perto da arena, inscrições apareceram como "Neymar fora". E Neymar, filho de uma mulher de responsabilidade social reduzida, Neymar apareceu pela primeira vez na escalação nesta temporada e durante a apresentação antes do jogo contra o Strasbourg. Ao apresentar o brasileiro, o Parque dos Príncipes ressoou como nunca. Novamente, os fãs começaram a insultar a família de Neymar, mas o brasileiro não quis entrar em confronto com os torcedores e respondeu com sua inspiradora atuação para mais de 1 milhão de espectadores. Toda a jogada passava por Neymar, mas até o minuto 92 o PSG não conseguia marcar no jogo contra o clube claramente inferior. Foi aí que Neymar entrou em ação. No minuto 91 ocorreu um cruzamento padrão e uma finalização espetacular do brasileiro. O estádio estava indeciso entre vaiar ou aplaudir. Esta é a melhor resposta que um jogador pode dar às críticas. Nas 6 partidas seguintes, o brasileiro marcou 3 gols e de dezembro a fevereiro marcou em todos os jogos. Em 8 jogos, ele marcou 9 gols e deu 7 assistências. Foi então que todos os torcedores entenderam que o PSG precisava de um jogador como ele. Eles mais uma vez se encheram de amor pelo brasileiro e as vaias de setembro foram rapidamente esquecidas. Talvez você se lembre de como Cristiano Ronaldo se vingou dos fãs da seleção da Armênia. Se não viu esse vídeo, recomendo assistir. Um incidente semelhante ocorreu com Robert Lewandowski. Em 30 de novembro de 2021, Lionel Messi ganhou a Bola de Ouro. Embora muitos estivessem certos de que seria o polonês a levar para casa esse troféu, 5 dias depois o Bayern jogou contra seu principal concorrente na tabela, o Borussia Dortmund. Os fãs tentaram influenciar Robert, entoando o nome de Messi ao longo do jogo. Mas isso não teve efeito. Com 9 minutos, Lewandowski marcou o primeiro gol dos bávaros, igualando o placar, e no final do jogo converteu um pênalti que garantiu a vitória para sua equipe. Após o jogo, o técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, comentou sobre isso. Lewandowski marcou os gols decisivos. Ele se vingou dos fãs do Borussia pelos cânticos de Messi no estádio. Para encerrar, gostaria de contar sobre o caso oposto que aconteceu com Romelu Lukaku. Em agosto de 2021, o belga retornou a Londres. O retorno foi tocante, pois Lukaku conquistou os fãs do Chelsea com palavras amáveis, mas os torcedores da Inter, pelo contrário, não podiam acreditar na transferência e estragaram o mural nos arredores do estádio dedicado ao belga. Além disso, os fãs penduraram uma faixa com a seguinte frase:
Mas em 4 meses em Londres, Lukaku entrou. Em pânico, de repente, e o estado depressivo de Romelu foi perfeitamente destacado em sua última entrevista, onde ele falou muitas coisas desnecessárias. E aqui está a principal ideia de suas declarações. Eu realmente lamento sair da Inter. Eu amo muito este clube e um dia voltarei. Eu não queria sair da equipe. Estou insatisfeito com a situação atual no Chelsea. O treinador pode me colocar mais frequentemente. Como resultado, Thomas Tuchel excluiu Lukaku da escalação antes do jogo contra o Liverpool e o diretor-geral da Inter declarou: "Nós vendemos Lukaku por 115 milhões de euros e trouxemos Dzeko de graça. Em campo, não há uma diferença significativa." E os torcedores da Inter penduraram uma faixa com a seguinte mensagem: "Não preste atenção em quem foge da chuva. Importam aqueles que permanecem na tempestade. Adeus, Romelu." Parece que os torcedores não perdoarão facilmente a saída de Lukaku do time, e para Lukaku isso foi uma má notícia. Ele queria voltar para a Inter e acabou sendo indesejado tanto pela Inter quanto pelo Chelsea, acabando por ir para Roma. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!